Olá a todos, vamos fazer a nossa aula prática sobre medidas de posição e dispersão do nosso curso FIC de Estatística Aplicada à Pesquisa. Sou o professor Lucas Eduardo. O que a gente viu nas nossas aulas, na nossa aula teórica? A gente viu que as medidas de posição que mais são usuais são a média, a moda e a mediana, mas necessariamente a média é a mais usada, viu? E de dispersão, a gente observou que a variância e o desvio padrão e o coeficiente de variação são mais utilizados, dando ênfase no desvio padrão. Desvio padrão é o mais utilizado. Tranquilo. Então, vamos aplicar na prática como que a gente faz esses cálculos, né? Trago para vocês aqui um banco de dados de temperatura do ar dos municípios, de alguns municípios do estado de Alagoas. Então, a gente tem a variação da temperatura de janeiro a dezembro de todas essas cidades. E a cada semana eu vou trazer um banco de dados distinto, diferente e de uma área diferente, né? Para atender a todos aí que são de áreas distintas, né? Perfeito. Então, por exemplo, né, eu pego aqui, ó, esse 23,6. O que é isso? É a temperatura do ar média para a cidade de Campo Alegre no mês de junho. E assim sucessivamente. Vamos lá, vamos fazer a média, né? Tem o campo pré-definido aqui. No Excel, né, toda vez que a gente vai chamar uma função, a gente aperta igual. Então, a gente aperta igual e começa a escrever a função. A primeira delas é a média, né? Com acento no E, média. Acabei de escrever média, eu dou tab. Esse tab, o que ele faz? Ele chama a função que a gente acabou de escrever. Beleza? Eu vou lá e vou o quê? Selecionar. Selecionar o que eu quero, que são os dados que eu quero aplicar o quê? A média. Então, eu selecionei os dados de janeiro. Vou e dou Enter. Ok, então a gente fez a média, né, de janeiro para todas as cidades. Perfeito. No Excel, a hora que você aplica uma fórmula, né, aí você quer utilizar da mesma fórmula para mais variáveis, igual até aqui, está aqui. Eu apliquei para janeiro e eu quero aplicar a mesma fórmula até dezembro. Então, eu clico onde eu apliquei a fórmula, vou no canto inferior direito. A hora que o cursor virar uma cruz preta, ele entendeu que a gente vai arrastar. Isso se chama referência relativa. Então, eu vou clicar e vou arrastar até dezembro. Pronto. O que aconteceu? A gente fez a temperatura de janeiro até dezembro, de maneira automática, né? De fevereiro a dezembro foi automático. Beleza. Fizemos a média, vamos para a moda. Da mesma maneira, do igual, começo a escrever modo, ponto único, do tab. Agora, o tamanho. Eu vou com a setinha, sem usar o mouse, com a setinha até o primeiro valor de janeiro, né? Aí eu vou apertar Ctrl Shift para cima. Já pulou selecionando até o rótulo de janeiro. Só que eu não quero selecionar o rótulo. Então eu solto o Ctrl e aperto para baixo. Perfeito. Solto tudo e dou Enter. Fizemos a moda para o mês de janeiro. Beleza? Eu vou clicar. Por referência relativa, eu vou arrastar para os demais meses. Perfeito. Mediana. Mediana da mesma maneira. Aperto igual, escrevo med, do tab, com a setinha para cima. Eu levo o cursor até o primeiro valor, aperto Ctrl Shift para cima. Ok. Solto o Ctrl, seguro o Shift e aperto uma seta para baixo. Ok, perfeito. Selecionei só os números, deixando o rótulo de fora. Dou Enter.
Arrasto por referência relativa. Perfeito. Fizemos agora o quê? A média, a moda e a mediana, que são as medidas de posição. Vamos passar agora para as medidas de dispersão, que são extremamente importantes. Variância igual var.a, porque a gente está fazendo a variância para uma amostra, não é para a população inteira, né? Tab, setas até o primeiro número, Ctrl Shift para cima, solta o Ctrl 1 para baixo. Enter. Perfeito. Fizemos a variância para janeiro. Por referência relativa, eu arrasto para os demais. Vamos fazer agora o desvio padrão, que é praticamente eu considero a mais importante das medidas de dispersão. Do igual, começo a escrever desvpad.a. É um nome um pouco estranho, desvpad.a. Do tab, setinhas até o primeiro valor, Ctrl Shift para cima, solto o Ctrl, uma seta para baixo. Devagar, todo mundo vai decorar até o final do curso. Fizemos o desvio padrão para janeiro. Pego, arrasto por referência relativa. Ok. Agora falta o coeficiente de variação. Qual que é a grande vantagem dele? Ele dá em porcentagem, né? Entretanto, todavia, porém, contudo, tanto faz, a gente não tem a fórmula dele já definida no Excel. Então, a gente tem o que? Montar. Eu posso programar via VBA para ficar automático ou montar aqui na frente mesmo. O que é o coeficiente de variação? É o desvio padrão dividido pela média, vezes 100. Perfeito. Deu baixinha, né? De 0 a 10 é baixo a variação, igual a gente viu na aula teórica. E arrasto para até dezembro. Então, aqui a gente fez as medidas de posição e as medidas de dispersão, que são extremamente importantes, né? Também. Então, pessoal, a gente fez as medidas de posição e dispersão. Utilizando desses dados, né? Mais o rótulo aqui, a gente monta uma tabela e coloca no artigo, no TCC, na tese. Aqui, lá no AVA, eu coloquei um exemplo de como fazer uma tabela de um artigo meu. Só dá uma olhada lá, mas é fazer uma tabela utilizando esses dados. Pessoal, vamos fazer agora o nosso gráfico, utilizando uma medida de posição, a média, e uma medida de dispersão, que é o desvio padrão. Aqui é o mesmo banco de dados, já está pronta a média, da mesma maneira que a gente fez. Já está pronto o desvio padrão, de janeiro até dezembro, né? A nossa questão aqui, ó, plotar um gráfico com a média e o desvio padrão na barra de erro para todos os meses do ano. É um gráfico bem interessante e bastante utilizado. O que eu faço então? Clico na média de janeiro, vou apertar Ctrl Shift para o lado, selecionei. Vou em inserir gráficos de linha. Perfeito, fizemos o gráfico com a média da temperatura para todas as cidades, para todos os meses. Vou pôr aqui no lado aqui. Vamos clicar com o botão direito, ir em selecionar dados. Perfeito. Aqui em rótulos do eixo horizontal, a gente vai por editar. A gente vai clicar no rótulo janeiro, Ctrl Shift, setinha para o lado. Selecionei todos até dezembro. Isso é para a gente trocar aqui embaixo. Tá vendo que está de 1 a 12? A gente vai colocar os nomes corretos, que são os meses, né? Para ficar mais correto o nosso gráfico. Até aqui a média a gente já plotou. A gente vai adicionar agora as barras de erro. Clico na linha, vou em Layout, aqui no canto, ó, barras de erros, lá embaixo, mais opções de barras de erros. Cliquei uma vez, eu vou lá embaixo em Personalizado. Clico em Personalizado, em Especificar valor. Clico uma vez.
vai abrir a caixinha com o valor de erro positivo e negativo. Eu tenho que preencher os dois, tanto positivo como negativo. Eu vou clicar no primeiro aqui, vou no desvio padrão, no primeiro, em janeiro, clico em Ctrl Shift para o lado, dou Enter. Perfeito. Clico na caixinha do valor de erro negativo, clico no desvio padrão, Ctrl Shift para o lado. OK. Dou OK, fechar e está pronto. Aqui a gente tem o nosso gráfico, né? Na linha a média e as barrinhas, a barra de erro, está o desvio padrão. Está um pouco pequeno porque tem um espaço muito grande embaixo. Vamos acertar isso daqui, ó. A gente pode pôr no 20, não tem mais nada abaixo do 20, né? Clico duas vezes aqui no 20. Lá em cima, onde está no opções de eixo mínimo, eu vou pôr fixo e vou escrever 20. Pronto. Já está o gráfico mais organizado, os meses embaixo, a média e o desvio padrão. Da parte prática dessa primeira semana é isso. Muito obrigado.